E aí, galera, se preparando para a prova de ordem? Mais uma questãozinha da prova de exame de ordem. Essa questão, pessoal, é uma questão mais longa, mas a gente vai ver que dá para resolver tranquilamente também, fazendo uma leitura, uma explicação do enunciado, a gente esbagaça com as alternativas, beleza? Então, sem delonga, vamos para ela. Olha só, pessoal, que dizia para gente essa questão aqui, cobrada agora, em 2020. Olha que legal. João dos Santos foi selecionado para atuar como praça prestadora de serviço militar inicial. Então, ele foi selecionado para ser praça de serviço militar inicial. Fato que lhe, fato que lhe permitirá ser o principal responsável pelos meios de subsistência da sua família. No entanto, ficou indignado ao saber que sua remuneração será inferior ao salário mínimo. Então, a remuneração será inferior ao salário mínimo, contrariando, né, segundo ele, contrariando o texto constitucional, esculpido no artigo 7º, inciso 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Desesperado com tal situação, João entrou no gabinete do comandante. Entrou no gabinete do comandante e questionou de forma ríspida e descortês acerca dessa remuneração supostamente inconstitucional, sofrendo as consequências dessa conduta. Então, ele sofreu uma punição administrativo-disciplinar de prisão de 5 dias, no termo da legislação pertinente. Desolada, a família de João procurou um advogado para saber sobre a constitucionalidade sobre a constitucionalidade da remuneração inferior ao salário mínimo, bem como da possibilidade de a prisão ser relaxada por ordem judicial. Nas circunstâncias e nos termos do direito constitucional brasileiro e, olha só, pessoal, ela quer saber também, ó, e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ela quer saber o direito constitucional e a jurisprudência. Assinale a opção e apresenta a resposta do advogado. Então, vem cá. Primeira coisa que a gente precisa. Como eu já disse, aqui não tem correria, não tem afobação. Aqui é preparação para passar na ordem dos advogados do Brasil, no exame de ordem, beleza? Então vamos com calma. O enunciado comprido, mas de fácil resolução. Então vem cá. Antes disso, calma. O que pede o enunciado no finalzinho? Ele pede o direito constitucional e a jurisprudência do Supremo. Então não dá para a gente responder essa questão só com o texto da Constituição Federal. Então vem cá. Vamos analisar a questão, item por item, para a gente poder chegar à alternativa correta. Então fala aqui primeiro para a gente que o João é praça prestadora de serviço militar inicial. Então ele presta serviço militar inicial. A remuneração dele será inferior ao salário mínimo. Então, segundo ele, contraria a Constituição Federal, especificamente no artigo 7º, que fala que não pode, ninguém pode ter uma remuneração abaixo do salário mínimo. Beleza. E mais? Com isso, o que ele fez? Ele, de forma ríspida e descortês, é, indagou, né, o superior hierárquico dele. E devido a isso daí, ele sofreu uma punição administrativo-disciplinar de 5 dias. Tá. Aí a família procura o advogado e quer saber duas coisas. A primeira está aqui, ó. Quer saber se é constitucional a remuneração ser inferior ao salário mínimo. E a segunda coisa que a família quer saber está aqui, ó. Se a prisão pode ser relaxada por ordem judicial. Então vamos com calma. Tem a súmula, pessoal. Súmula vinculante número 6. Eu vou colocar depois de vírgula, porque súmula vinculante do Supremo é pleonasmo falar, beleza? Por quê? Porque só o Supremo Tribunal Federal pode editar súmula vinculante. Então você coloca súmula vinculante número 6, vírgula Supremo.
porque só ele pode editar, ou você pode colocar só súmula vinculante, tá? Só o Supremo vai editar mesmo. O que fala pra gente, ó, a súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. O que quer dizer, então, a Constituição Federal? O praça que presta serviço militar inicial, ele pode receber abaixo do salário mínimo. Isso não viola a Constituição. Então, vem aqui. O fato dele receber salário abaixo do mínimo está em acordo com a súmula vinculante número 6. É isso que diz para a gente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, não é constitucional, em que pese o artigo 7º da Constituição dizer que não pode, o Supremo disse que no caso de praça, pode. Tá bom? Beleza. Então, a gente já viu aqui, ó, que a primeira indagação da família sobre a constitucionalidade da remuneração ser inferior ao salário mínimo, a gente já viu que pode. Porque o Supremo tem súmula vinculante e o enunciado diz que não viola a Constituição. Show de bola. A segunda indagação é: a prisão pode ser relaxada por ordem judicial? Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado. E por quê? Porque é o seguinte: a Constituição, eu trouxe para a gente aqui, ó, vem cá, o que fala a Constituição Federal? Ela vai falar o seguinte para a gente, lá no artigo 142, lá no artigo 142, ele vai falar aqui, ó, no 142, parágrafo 2º, fala para a gente: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, a Constituição Federal, ela não permite HC de punição militar. Texto seco da Constituição. Só que a alternativa pediu o que para a gente? Direito constitucional e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já foi chamado e deu interpretação a esse artigo 142, parágrafo 2º. Então, vem cá. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Aqui, ó. A jurisprudência do Supremo, ela diz o seguinte: cabe HC? Cabe. Cabe HC de punição disciplinar? Cabe. Mas quanto ao mérito da punição, disse o Supremo, não cabe. Quanto ao mérito não cabe. O que cabe, então, ao HC discutir? Cabe discutir a legalidade, as formalidades da punição. Se respeitou. Não sei escrever e falar, né? Quem é meu aluno morre de rir, mas eu tenho essa deficiência. Quanto à legalidade, pode. Então, por exemplo, se a autoridade que aplicou a punição tem competência, se aquela conduta está prevista, isso pode. Beleza, show de bola. Então, a gente, voltando aqui, a gente resolvendo o enunciado, com calma, a gente consegue chegar na alternativa correta bem facinho. Então, olha só, foram duas indagações. Se é constitucional a remuneração ser inferior ao mínimo, a gente viu que pode, e no caso do praça, serviço militar inicial, o Supremo disse que pode. E a segunda indagação, prisão ser relaxada por ordem judicial, o Supremo, e a questão pedir aqui, ó, a posição, a jurisprudência do Supremo, a questão. Então, o Supremo disse que cabe. Quando? No mérito? Não, no mérito não pode. Se é pegada de concurso, você não cai mais. Na legalidade, a legalidade pode. Faltou eu colocar aqui legalidade pode, só para deixar bem claro na lousa. Então, na legalidade pode. Beleza? Então, só para resumir, Rogério, você é chato. Pessoal, essa matéria sempre cai. HC, de punição militar, HC, se pode relaxar, se entra no mérito, sempre está caindo em concurso público. Então a gente precisa aqui aprofundar para não ter mais dúvida, seu caderno ficar completo e você esbagaça a prova da ordem. Não dá moleza. Vem para casa aprovado na primeira fase. Então, voltando. O que diz o enunciado? Ele era um praça de serviço militar inicial, recebendo abaixo do mínimo. Nós vimos que o Supremo tem súmula vinculante dizendo que pode receber abaixo do mínimo. Então, é constitucional. E a segunda indagação, cabe HC? Cabe decisão judicial contra essa punição militar? Diz o Supremo,
A Constituição primeiro fala, não cabe HC de punição militar, beleza. Mas o Supremo disse, não cabe quanto ao mérito, quanto à legalidade cabe. Então, essa era a resposta que a gente tem que assinalar como a correta. Vamos ver cada uma delas agora, pessoal. Pessoal, se tiver rápido a aula, manda mensagem aí para mim, dá um feedback, chama no privado, vai para o Facebook, é Rogério Agostinho também, comenta lá, ou comenta aqui mesmo no canal, para eu saber se a aula está sendo corrida ou não, beleza? Então vem cá. Agora a gente vai partir para as alternativas. E agora a gente espanca e acaba com esse medinho da prova da ordem. Alternativa A. A remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial não viola a Constituição. Opa, show de bola. Até aqui está correta. Até aqui está corretíssima. Bem como não cabe HC em relação às punições disciplinares militares. Opa, previu o texto expresso da Constituição. Está correto? Até aqui não estaria correto com a jurisprudência do Supremo. Está correto quanto à previsão expressa da Constituição Federal, mas a jurisprudência do Supremo não, ó. Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares. Aqui é previsão expressa da Constituição, mas a gente viu que o Supremo dá uma interpretação, ele divide, mérito não pode, legalidade pode. Vamos ver o resto. Exceto para análise de pressupostos de legalidade, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito. É a nossa alternativa correta, pessoal. Mas a gente já vai assinalar e sair para a próxima questão? Não. Claro que não. Você vai resolver alternativa por alternativa, para ver se não tem pegadinha. Então, vem cá. Vamos com calma. Eu disse no início, é uma questão comprida, mas de fácil resolução. Alternativa B. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria o artigo 7º. Não, a gente viu que não contraria, certo? Então essa questão está incorreta. Nem vou ler, não vou ler mais, porque não contraria não. Vamos só terminar, né? Espera aí, desculpa. Vamos terminar. Ela fala contraria? Em regra, sim, mas há exceção para o militar, né? Vamos ver se ela fala sobre isso, né? Olha eu já querendo cair na pegadinha. Bem como se reconhece o cabimento de habeas corpus para as punições disciplinares militares qualquer que seja a circunstância, não. Qualquer que seja a circunstância, não. Aqui, pessoal, até que está correto. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria? Em regra, contraria. A gente viu que a exceção está lá na súmula vinculante 6 do Supremo Tribunal Federal, né, que fala que para o militar ser o praça, né, de serviço militar inicial, não. Então, o erro aqui dessa questão, ela está aqui, qualquer que seja o motivo, e porque também a gente presume que a alternativa está se referindo ao enunciado, né? Então, o militar realmente ele pode receber abaixo. Tudo bem? Alternativa C. O estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial não o quê? Não viola a Constituição da República. Beleza, até aqui está correto. Mas é cabível habeas corpus para punições disciplinares militares, até mesmo em relação a questões de mérito? Não. Questão de mérito da sanção administrativa, a gente viu que não. O Supremo divide mérito e legalidade. No mérito não cabe. Cabe HC para discutir legalidade. Alternativa C também está incorreta. Alternativa D. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria a ordem constitucional, mais especificamente o texto constitucional inserido no artigo 7º. É a regra, né? Mas a gente viu que a súmula excepciona. Inciso 4º da Constituição de 1988, bem como, olha só, bem como não se reconhece o cabimento de habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Aqui é o texto seco da Constituição, exceto para as análises dos pressupostos de legalidade, excluídas as questões de mérito. Olha, essa segunda parte aqui, ela está correta.
Mas ela está errada aqui, a remuneração inferior ao salário mínimo contraria? Não, nós vimos que em relação ao militar de serviço inicial, a súmula vinculante número 6 permite isso daí. Então a nossa alternativa correta realmente era a nossa alternativa A, tá? Pessoal, é uma questão comprida, mas de fácil resolução. Então a gente viu o que hoje? HC contra punição militar, administrativo militar. Pode? Calma, a Constituição diz que não pode. O Supremo, ele divide. No mérito não pode discutir, mas a legalidade pode. Então, como a questão veio dizendo jurisprudência do Supremo, a gente precisava entender isso. E a jurisprudência pacífica é uma jurisprudência até antiga, qualquer manual, qualquer apostila, você tem condições de ter essa informação. E a segunda indagação foi: salário inferior ao mínimo fere a Constituição? Fere, está lá na Constituição. Mas para serviço militar inicial, a súmula vinculante do Supremo diz que é constitucional. Beleza? Bons estudos, estamos juntos.